Sou a professora Renata, vou trabalhar com vocês com a disciplina de Química. Bem-vindos aí ao segundo ano. Para quem não conhece, prazer. Para quem já me conhece, muito bom continuar com o trabalho de vocês aí, com vocês. Esse ano, no segundo ano de Química, né, na segunda etapa da matéria de Química, nós vamos trabalhar com a Físico-Química, que é uma união da física com a química, porque nós vamos trabalhar com situações problemas, nós vamos trabalhar com a parte da química que estuda um pouquinho dos aspectos físicos dela também. Então, no nosso começo, nós vamos estudar o que é soluções, para a gente entender um pouquinho o que é concentração. Então, vamos começar aqui. Então, primeiro a gente vai ver o que são misturas. Então, misturas, o que é? A mistura é formada pela união de duas ou mais substâncias químicas, sendo que cada uma dessas é denominada componente. Então, a gente chama de componente cada substância química. Né? Elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Vamos pensar aqui, ó. Olha esse exemplo, nós temos, quer ver? Vários, olha quantos componentes. Esse daqui é um, tem outro igual aqui. Esse daqui é um segundo componente, esse é terceiro, quarto. Ó, no caso aqui são 5 diferentes. Poderia ter 10, poderia ter 1000. Se tiver 2 diferentes, né, ele já é uma mistura. Se tiver um componente só, ele é uma substância pura. Então, a gente vai ver lá. Então, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Vamos ver o que é isso. Uma mistura homogênea, o que ela é? Ó, uma mistura homogênea, ela tem uma fase só. O que significa uma fase só? Significa que quando a gente olha, a gente vê como se fosse uma coisa só. Dá uma olhada. Água e sal dissolvido. Olha isso daqui. Você consegue ver o sal aqui? Não, você vê só a água. Então, ela é uma mistura homogênea. É quando eu só tenho uma fase, ou seja, eu olho e vejo uma coisa só. Já na heterogênea, eu vejo mais de uma fase. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, quantas forem. Por exemplo, o óleo e a água. Ó, o óleo e a água. Quando eu misturo os dois, eles se separam. Ó, eu ponho os dois juntos, posso mexer, não sei o que, quando eu paro, o óleo vai ficar em cima e a água. Então, eu estou vendo aqui duas fases. Se eu colocasse um gelo, se eu colocasse areia, ia fazer mais fases. Então, homo igual, hétero diferente. Então, eu tenho a fase é tudo igual, uma coisa só, heterogênea, fases diferentes, ou seja, mais do que uma fase. E quando a gente tem uma solução ou uma mistura homogênea, a gente chama, o nome a gente chama de solução. Então, soluções, que são soluções? São misturas homogêneas compostas porque todas são compostas. Se é uma mistura, eu tenho mais do que 2 componentes, certo? Se eu tenho mais do que 2 componentes, ela tem que ser composta. E toda solução tem um soluto e um solvente, então, o que forma uma solução. No caso aqui, ó, eu tenho sulfato de cobre sólido e a água. Coloquei os dois juntos, ele formou uma solução de sulfato de cobre hidratado, certo? Ah, mas tem que ser sólido? Não, eu posso diluir coisas líquidas, eu posso diluir um gás, por exemplo, o refrigerante. O refrigerante eu não ponho um gás, eu estou diluindo um gás, né, num líquido. Então, não necessariamente ele precisa ser sólido. O que é então? O soluto é o componente geralmente em menor quantidade. Ó, o soluto seria, no caso, esse daqui. E o solvente é o que acolhe ou que dissolve o soluto. No caso aqui seria o transparente. Nós temos vários tipos de solução. Elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. O ouro 18 quilates, por exemplo, é uma solução sólida. Por quê? Porque o ouro, ele é uma mistura entre o ouro e algum outro metal. Pode ser prata, pode ser cobre, pode ser níquel, pode ser ródio, enfim. Vai depender de tipo de joia que ele quer fazer. Por quê? O ouro,
ele é muito mole para fazer joia. Então, ele tem que ser misturado com alguma coisa para dar dureza nele. A líquida, água do mar, refrigerante, água potável. Ah, mas a água potável não é pura? Não, porque ela tem os minerais dissolvidos. Então, ela é uma mistura, né? Uma solução. Gasosa, o ar, algumas fumaças também são, né, homogêneas. Então, vamos lá. Então, para que a gente vai estudar soluções, né? Então, a gente vai estudar para saber expressar quantitativamente essa concentração, ou seja, eu quero saber, quando eu tenho uma solução, uma mistura, então eu quero expressar o que tem nessa mistura. Então, para isso, eu tenho que estudar, né? E eu tenho que estudar para poder entender o que significa. Quando a gente vê soluções, a gente tem soluções o tempo inteiro na nossa vida. Então, dentro de casa, a gente faz o café, a gente faz suco, a gente faz uma comida. No sistema produtivo, mais ainda, porque, por exemplo, quando você vai comprar um remédio, ele tem que estar certinho as diluições, as concentrações, porque mais ou menos pode matar ou não curar o paciente. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Se o café é fraco ou forte, são coisas no cotidiano, mais doce, menos doce, quanto de açúcar, quanto não é, quanto chumbo é permitido na água potável. Nossa, por que eu tenho que saber isso? Porque chumbo é tóxico, então se tiver mais, isso pode fazer mal. Então, são coisas que tem aí no nosso cotidiano que a gente vê essa concentração. Tá, então, o que é concentração? Concentração comum, que a gente chama, por quê? Porque tem vários tipos de concentração. Então, a primeira que nós vamos ver é comum. Então, a concentração comum de uma solução é a relação entre a massa do soluto, né, e o volume da solução. Então, essa é a fórmula que nós vamos utilizar. Tá? Concentração, massa, volume. Então, nós vamos para os nossos exercícios, nós vamos utilizar essa fórmula. Então, vamos pensar aqui, ó. Vamos fazer um primeiro exercício aí para vocês. Determine a concentração comum de uma solução preparada pela adição de 40 gramas de soluto em um volume de água, 40 gramas de soluto em um volume de água suficiente para obter 5 litros de solução. Então, vamos lá pensar. Concentração. Eu sempre falo para colocar, primeiro, achar as informações do problema. Então, determine a concentração preparada pela adição de 40 gramas de soluto a um volume de água suficiente para obter 5 litros de solução. Gente, grama é sempre massa, litro sempre volume. Então, agora a gente aplica essas informações que a gente viu na fórmula. Concentração eu não sei, minha massa é 40, meu volume é 5. 40 dividido por 5, 8. Aqui não era gramas, aqui não era litros, então gramas dividido por litros. Concentração, 8 gramas por litro. Resposta B. Agora vamos um outro exemplo. Qual é a massa de soluto que foi adicionada a 6 litros de solvente na preparação de uma solução de 4 gramas por litro? Litros, volume. Gramas por litro, concentração. Então, concentração, massa por volume. Concentração, ele já deu 4 gramas por litro. A massa é que ele está perguntando. E meu volume? 6 litros. Então, concentração, massa dividido por volume. Minha concentração ele já deu 4. Minha massa, não sei. E meu volume é 6. Se ele está dividindo aqui, para eu achar o M, eu tenho que isolá-lo, né? Então, eu tenho que passar ele multiplicando. 4 vezes 6 é igual a massa. Então, massa é igual a 4 vezes 6, massa é igual a 6 vezes 4, ou 4 vezes 6, 24 gramas. Como é que eu sei que é grama?
Dá uma olhada aqui, ó, grama por litro. Litro, o que sobrou? Minha grama. Então, 24 gramas. Alternativa primeira aqui, alternativa 1. Outro exemplo. Qual é o volume? Não sei o volume. Necessário para diluir 3 gramas, unidade de gramas, então é massa de uma solução 1,2 gramas por litro. Então, vamos lá. Concentração, massa por volume. Concentração, ele já deu 1,2 gramas por litro. Massa, 3 gramas, já deu também. Meu volume, é o que eu quero saber. Concentração, massa por volume. Concentração, 1,2, massa 3, volume V. Vou ter que isolar esse V aqui, mas eu não posso tirar o 3. Eu tenho que tirar o primeiro de baixo, não posso passar esse 3 para lá. Porque quem está dividindo é o V. Então, eu vou ter que tirar o V daqui. 1,2 vezes V é igual a 3. V é igual a 3 dividido por 1,2. V é igual a 2,5 litros. Minha terceira alternativa aqui. E agora, o que a gente vai ver? Bom, a gente já viu, então, como calcular a massa, né? A gente viu como calcular o volume e a gente viu como calcular a concentração. O que é mais difícil aqui? O que eu acho que o povo tem mais dificuldade? Para saber o que é o que. Então, vamos lá. Concentração. A concentração, ela sempre vai falar sobre unidade de massa dividido por uma unidade de volume. Então, gramas por litro, miligramas por litro, gramas por ml, miligramas por mililitros, gramas por centímetros cúbicos, metros cúbicos e etc e tal. Que fórmula que a gente vai utilizar? Concentração, massa por volume. A gente também viu sobre a massa. A massa, qual é a unidade de massa? Gramas, miligramas, quilos, toneladas e etc e tal. A gente pode calcular, olha aqui, vamos pensar aqui, ó, nossa massa. O que eu fiz aqui? Ó, eu calculei, olha esse 4. O que era esse 4? É minha concentração. Então, para eu calcular a massa, eu peguei a concentração e multipliquei pelo volume. Então, eu posso colocar aqui a massa como, ó, se eu quiser calcular a massa direto, concentração vezes volume. Eu calculo ela direto sem passar aí, sem fazer nessa fórmula de cima. Eu posso calcular ela direto. E meu volume, como que eu calculo o volume? Minha letra ficou horrível aqui, né? Eu sei disso, gente. Mas vocês não têm noção. Eu escrevo numa prancheta, que é horrível, né? Minha letra já não é lá dessas coisas, mas aqui ficou horrível. Mas dá para entender, né? Então, litros, ml, mililitros, centímetros cúbicos, metros cúbicos, etc e tal. Bom, como que eu calculei o meu volume? Olha lá, vamos lá pensar, vamos voltar lá no meu volume. Olha como que eu calculei meu volume. Eu dividi o 3 por 1,2. O que era meu 3? Massa. E o que era meu 1,2? Concentração. Então, ó, o que eu fiz? Eu dividi a massa pela concentração. Então, o volume, o que é? Massa dividido pela concentração. E daí eu posso utilizar essas três fórmulas.
ou posso utilizar só essa. Vai depender aí do que vocês acharem que for mais fácil. Qualquer uma das três vai chegar na mesma resposta. Se eu posso usar essa direto, ou utilizar essa e ir trabalhando com a matemática. Fica a critério de vocês, certo? E assim a gente termina aí nossa primeira atividade aí, ok? Vai ter as atividades em anexo para vocês responderem, ok? Até mais então.